Eu quero saudar a todos nessa terça-feira com a paz do Senhor. Queremos dar continuidade ao nosso estudo de introdução aos 66 livros da Bíblia Sagrada. Já falamos acerca da primeira seção de livros do Antigo Testamento, a saber, o livro do ou melhor dizendo, a seção do Pentateuco, que aborda, os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Também já falamos acerca do segundo grupo de livros do Antigo Testamento, a saber, os livros históricos, que vai do livro de Josué ao livro de Ester. E ontem, segunda-feira, iniciamos então a terceira sessão, ou terceiro grupo de livros do Antigo Testamento, a saber, os livros poéticos, que são eles o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão, como queira, e o livro de Eclesiastes. Hoje, então, nós queremos ministrar, queremos trazer a você, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus, meu amigo, minha amiga, informações acerca do livro dos Salmos. Informações estas que vão lhe auxiliar tanto na leitura como no estudo deste livro, amém? Então eu vou estar lendo o meu material teológico e também estaremos tecendo alguns comentários. Então eu peço, por gentileza, que você me acompanhe. Livro dos Salmos. Autores: Davi escreveu 73 salmos, Asaf escreveu 12, os filhos de Corá escreveram 9, Salomão escreveu 2, Emã, juntamente com os filhos de Corá, Etã e Moisés, escreveram um cada. 51 salmos são anônimos, mas de acordo com os textos do Novo Testamento, Atos capítulo 4 e versículo 25 e Hebreus capítulo 4 e versículo 7, dois desses salmos anônimos são atribuídos a Davi, tá? São eles o Salmo de número 2 e o Salmo de número 95, tá? A data de inscrição dos Salmos. Entre a época de Moisés, aproximadamente 1440, 1450 a.C., até o cativeiro babilônico no ano 586 a.C. Agora vamos falar acerca do propósito pelo qual foi escrito o livro dos Salmos, ou os Salmos, Propósito: por intermédio da poesia, expressar o louvor, a adoração, a confissão, a oração a Deus, tá? Então este foi o propósito, através desse gênero literário, poesia. O propósito do livro dos Salmos é expressar, certo? O louvor, a adoração, a confissão, a oração ao Senhor nosso Deus, tá? Panorama: os Salmos não são narrativas históricas, porém eles frequentemente nos permitem um paralelo com os acontecimentos que envolvem a vida de Davi, como sua fuga por causa da perseguição de Saul e seu pecado com Batseba, tá? Um exemplo disso, meus irmãos, eu quero trazer aqui um exemplo disso, está no Salmo de número 3. A partir do verso 1 diz assim, preste atenção por gentileza. Olha só o que Davi expressa no Salmo. Senhor, esse Salmo aqui é uma oração de Davi. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Perceba, meus irmãos,
esta confissão, esta oração de Davi, né, que é o Salmo de número 3. Aqui, em que momento da vida Davi estava então passando? Que momento da vida de Davi ele expressou esse sentimento, essa confissão, essa oração e escreveu este salmo? Foi no momento onde o seu próprio filho, um dos seus próprios filhos, por nome de Absalão, arquitetou, instaurou um golpe de estado contra o seu próprio pai, ou seja, planejou derribar o seu próprio pai do trono e ele, Absalão, assumir o trono de Israel. Então Davi, ele sofreu por um momento este golpe de estado arquitetado pelo seu próprio filho. Então aqui no Salmo de número 3, ele então expressa o seu sentimento quando ele começa dizendo: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos, ele vai dizer no verso 2, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Então, a gente vai perceber no decorrer, né, do livro dos Salmos, o salmista expressando os seus sentimentos, as suas aflições que eles haviam vivido ou estavam vivendo. Também nós vamos perceber nos Salmos os momentos de alegria, os momentos de júbilo, onde eles expressam através de canções, de músicas, de louvores a Deus, o seu sentimento de gratidão, reconhecendo a Deus como o Criador e sustentador de todo o universo, como seu Deus, aquele que cuidava, que estava cuidando deles, zelando pelas suas vidas, os protegendo e os livrando de todo o mal. Amém? Continuando, meus irmãos, falando acerca destas informações prévias do livro dos Salmos. Versículo-chave, ou melhor dizendo, né, o livro dos Salmos é verso, certo? Então, verso-chave no livro dos Salmos está no Salmo de número 150 e no verso 6. Diz assim: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Amém? Pessoa-chave no livro dos Salmos, o rei Davi. E lugar-chave no livro dos Salmos, o sagrado templo de Deus. Agora o esboço, né? O esboço no livro dos Salmos. Olha só, os Salmos ele é dividido basicamente em 5 partes, a saber, o Salmo de número 1, verso 1, até o Salmo 41 e verso 13, nós temos aí o primeiro grupo, a primeira parte do livro dos Salmos. E é interessante, meus irmãos, que nós vamos perceber que o livro dos Salmos ele é dividido basicamente em 5 sessões. Por quê? Porque cada uma das 5 sessões do livro dos Salmos equivale a um livro do Pentateuco, ou seja, essa primeira sessão do livro de Salmos, que vai do Salmo de número 1, verso 1, até o Salmo de número 41 e verso 13, equivale ao livro do Gênesis. Por quê? Porque da mesma forma que o livro de Gênesis vai tratar acerca da criação dos céus e da terra, acerca da criação do ser humano, acerca da queda do ser humano, né? Da mesma forma, esta primeira parte de Salmos, né, o Salmo de número 1 ao Salmo de número 41, verso 13, também vai tratar acerca do pecado, o pecado do ser humano, certo? Acerca da redenção prometida à raça humana, tá? Olha só, muitos desses salmos mostram ao ser humano caído, redimido e abençoado por Deus. Então, muitos desses salmos, dessa primeira sessão de salmos, que vai do Salmo de número 1, verso 1, até o Salmo número 41, verso 13, vai mostrar o ser humano, né, que caiu em pecado, é verdade, né? Porém, esse ser humano também redimido e abençoado por Deus, assim como o livro do Gênesis vai narrar, né? A queda, a promessa de redenção, certo? A raça humana, tá bom?
A segunda parte do livro de Salmos vai do Salmo de número 42, verso 1, ao Salmo de número 72 e verso 20. E vai então equivaler ao livro do Êxodo, tá? A terceira parte do livro, a terceira parte, né, do livro, a terceira seção do livro de Salmos vai do Salmo de número 73, verso 1, até o Salmo 89 e verso 52, tá? E equivale ao livro de Levítico, tá? Como o livro de Levítico, né, vai tratar sobretudo acerca dos sacrifícios, das ofertas, ali no tabernáculo, certo? A adoração, culto ao Deus de Israel. O livro de Levítico vai tratar muito acerca desses assuntos. Assim também essa terceira sessão vai tratar muito acerca desta questão da adoração, das ofertas e assim por diante, tá? O livro, a quarta sessão do livro dos Salmos vai do Salmo de número 90, verso 1, até o Salmo número 106 e verso 48, e equivale ao livro de Números. E a quinta e última sessão do livro de Salmos vai do Salmo de número 107, verso 1, até o Salmo 150, verso 6, e equivale ao livro de Deuteronômio. E eu vou ler aqui essa parte, olha só o que diz. Esta sessão, né, a última sessão aqui do livro de Salmos, com salmos escritos principalmente por Davi, é semelhante ao livro de Deuteronômio, o quinto livro, né, do Pentateuco. Da mesma maneira que o tema mais importante no livro de Deuteronômio era Deus e a sua palavra, estes salmos, ou seja, a quinta sessão do livro de Salmos, do que vai do Salmo 107, verso 1 ao Salmo de número 150, verso 6. Esses salmos são hinos de louvor e ação de graças a Deus por sua presença e por sua palavra. A maioria dos salmos foi originalmente escrita para ser acompanhada por instrumentos musicais na adoração. Podemos usar estes salmos hoje, como foram usados no passado, como um livro de hinos de louvor e adoração, pois os cânticos expressam o que está em nosso coração. Então, no decorrer da história da nação de Israel, eles se utilizaram e muito dos salmos como canções, como músicas, como cânticos para adorar ao Senhor nosso Deus. Tanto isto é verdade, meus irmãos, que olha só, tá? Eu vou citar aqui alguns exemplos disso. Moisés ensinou o povo a cantar, Êxodo 15 e Deuteronômio capítulo 32. Durante a peregrinação, Israel cantava, Números capítulo 21, versículo 17. Débora e Baraque cantavam, Juízes capítulo 5. Davi foi o maior cantor e musicista da Bíblia, 2 Samuel capítulo 6, versículo 5 e também o versículo 14. Neemias cantava construindo os muros, Neemias capítulo 12, versículo 42. Paulo e Silas cantavam na prisão. O patriarca Jó nos diz que as estrelas cantavam e os filhos de Deus jubilavam. Então, no decorrer de toda a história de Israel, os israelitas, os judeus, sempre expressaram a sua adoração a Deus de muitas formas, é claro, mas principalmente através do louvor, da música, das canções, dos cânticos, para louvar e engrandecer o Senhor nosso Deus. E principalmente eles se utilizaram dos salmos para então louvar e cantar ao Senhor nosso Deus. Amém? Meus irmãos, eu deixo essa palavra para você no dia de hoje. A minha oração é que Deus abençoe você e a tua família de uma maneira toda especial. Até o dia de amanhã, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.